Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos à leitura em Romanos capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 13. Romanos 9, verso 13. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Amado Criador, sê propício a nós pecadores, pois estamos certos que mais uma vez o Senhor nos ajudará com a palavra, com o alimento de fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, irmãos. Cumprindo o seu papel. Vamos começar de casa. Cumprindo o seu papel. São coisas simples, mas isto faz bem. Se a esposa não cumpre o seu papel, o esposo tem que usar de graça. Se ele chega em casa, a casa está toda desarrumada, a roupa não está lavada, não está passada, a alimentação não está pronta, então ele precisa de usar graça, porque aquela mulher não cumpriu seu papel. O papel de uma esposa, começando destas mínimas coisas para as máximas. Mas, se ela não cumpre o seu papel e fica de casa em casa, se ela não cumpre o seu papel e fica passeando, e ela é uma mulher casada, algo anda mal com ela. Eu creio que assim é a igreja. A igreja, como nós somos membros desta igreja, do corpo de Cristo, temos que cumprir o nosso papel como esposa, deixar tudo no lugar certo. E o que a esposa de Cristo faz? É lavar roupa? Passar? Não. Agora você vai notar a sua posição como esposa de Cristo. Nós temos o nosso papel na terra de posicionar as coisas que o marido deu, assim como a mulher faz em casa.
Ela limpa, ela cuida daquilo que o marido lhe deu, sendo que aquilo pertence a ambos. E ela é a que tem que zelar. Cada coisa desajeitada na casa vai se culpar a mulher. Vocês devem notar isso. Não se culpa muito o homem. O homem culpa se ele não compra, se ele não coloca lá dentro. Mas do zelo, do cuidado, aquilo é o papel da mulher. Ela tem que cuidar daquilo. Se ela usou algo que o primeiro parafusinho, a porquinha saiu, ou ela coloca no lugar, ou ela guarda para o marido colocar. Porque daqui a pouco estará tudo desconjuntado. Porque não houve um cuidado. Não cumpriu o seu papel. Tem hora que, se você não notar que o papel é tudo, tem hora que a mulher diz, mas tudo é comigo? O marido diz, tudo é comigo? Sim, agora vocês casaram e ambos têm que cumprir o seu papel. E deve cumprir esse papel legitimamente. Tanto ele quando traz as coisas para casa, como você para cuidar daquelas coisas, daqueles móveis que você tem sob o seu cuidado. A mulher deve zelar disso. É por isso que a mulher gosta de comprar um óleo de peroba para passar nos móveis. Não sei se usa isso hoje. Estou falando do tempo antigo. Talvez já mudaram tudo. Você já compra outra coisa. Zelar dos móveis. Estou dizendo, quem tem estas coisas deve zelar. E o mínimo que você tem, se tem um caixote para sentar, não tem uma cadeira, se não zelar do caixote, amanhã nem caixote você vai ter para sentar. Tem que zelar daquilo que você tem. E este é o seu papel. Logo diz, mas o papel de trazer o caixote seria o marido. Cuidar do caixote é a mulher. De trazer o jogo de cozinha é o marido, mas de cuidar daquilo é a mulher. Então, se nós temos um carro, temos que cuidar do carro. Ambos. E aí vai, não somente marido e mulher, todos que usam é beneficiado por aquilo. Se cuida daquilo. Por isso, quando você vê uma porta de carro batendo forte, alguém está reclamando. Por quê? Porque ela precisa ser cuidada. Se você pega um carro velho, se você não bater a porta forte e ainda segurar, não tranca. Você bate, ela volta. Parece elástico. Então o que precisa? Aí precisa do dono do carro consertar ou levar no mecânico. Para ele ajeitar, e aquilo ali, só de empurrar a porta, ela fecha. Ela tranca. Porque tem tudo untado. Muitos de nós somos secos, não tem unção. Não tem unção para marido, não tem unção para mulher, tudo no seco. Aí a porta bate seca. E não tem ninguém para passar um óleo naquilo ali. Falta cuidado pelas coisas. Então tem que se cuidar das coisas naturais, porque quando nós não cuidamos das coisas naturais, isto mostra que nós não temos nada do espiritual. Que temos que começar daqui da coisa natural, cuidando para poder ter algo espiritual. Tem que começar do mínimo para depois chegar ao máximo. A necessidade disso. Se não cuidar do mínimo, você não pode chegar ao máximo. Deus não pode te dar isso. Isso vai em todos os sentidos. Todos os sentidos. Deve-se olhar nisso. A gente mexe muito com essas coisas porque vocês que são casados sabem disso, que talvez um dia você chega, o jogo de quarto está naquela parede, quando chega de tarde, no outro dia você chega e já está naquela outra, e depois na outra semana já passou para outra parede, e depois mais um mês já está na outra parede, e depois você vai procurar os pés do móvel, não tem. A mulher gosta muito de arrastar, de mudar de lugar.
E os móveis hoje que você compra, como que eles são? Já são de montar no lugar. São frágeis. Então as mulheres têm que saber cuidar daquilo. E aí vem raça daqui, raça dali. A mesa, então, você só fica escutando a mesa chorar, chiar. Nada fica bom. Você está precisando de um cuidado. Precisa disso. Você precisa ver essas coisas. Agora, coloca num lugar. Nunca está satisfeito. Você coloca um jogo de cozinha numa parede. Depois vai ter que chamar... Como é que chama essas pessoas que mudam aquilo de parede? Você não vai fazer para pagar esse indivíduo. Não gostei. Passa para aquela. Uma sarjenta você tem em casa. Não, ainda não está bom. Mas você pediu que queria nessa... Não, mas eu estou achando melhor. Vai dar certinho naquela. Mas lá tem porta, lá tem janela. Como é que ela vai fazer? Então, tem hora que é difícil. É difícil. Elas não acostumam que a coisa já está parafusada, já foi furada a parede. Eu tenho que falar de tudo isso aqui. Eu não pensei em falar nisso, não, mas comecei, vou ter que acabar agora. Se prega prego em todo lugar. Parede não é lugar de pregar prego. Prega prego em madeira, quando se pode pregar numa madeira. Parede não é lugar de pregar prego. Então prega prego ali. Não, mas não dá certo naquele lugar. Arranca dali. Aí você vai arrancar, o reboque sai. Aí eu quero um pouquinho mais para lá. Aí prega prego mais para lá. Irmãos, não, você sabe que isso é o normal do lar. Você tem percebido, lá na sua casa não tem muita bicheira, assim, não? Na parede. Está cheio de bicheira. É que nunca para. E nós temos os tijolos baianos, e que prego, rapaz. No tempo daquele tijolinho, você pregava prego e ainda segurava. Mas é o tijolo baiano. Você prega, o prego não tem segurança. Então o que tem que pôr? Uma buchinha. Tem que fazer a coisa correta e não ficar pregando prego. Prega aqui, prega ali. Daqui a pouco você viu o que vai fazer. E principalmente quando você mora na casa dos outros. E os proprietários estão ficando tão vivos hoje que eles já te dão um contrato que a hora que você sai da casa, você tem que dar a casa pintada para ele. E ele está certo. Você fica coçando a cabeça. Eu, pastor, mas você é contra a gente? Você está a favor do rico. É que o pobre é esmanzelado. Não todo pobre, você vai entender isso. É que nós por nome de pobre, então se prega em todo lugar, está na casa dos outros, está batendo na parede. Oh, você não pode fazer isso. A casa não é minha. Ele nunca deve ter uma casa, porque o dia que ele tiver, ele vai furar tudo também. É na casa dos outros. Tem que ser. Vocês estão notando o que eu estou falando? Eu não fui na sua casa, eu não sei o que você está arrumando lá, não. Não sei as bicheiras que você causou lá. Estou te falando o que tem acontecido com as pessoas hoje. Agora a casa é sua, você faz o que você quiser. Certo? Faz o que você quiser. Eu estou simplesmente te dando uma noção do que é real, do que é correto. Onde você deve estar posicionando, cumprindo o dever de uma pessoa mais ajuizada. Tem gente que não cumpre o dever de um ajuizado, e sim de um sem juízo. A forma de fazer as coisas, a forma de comprar as coisas, a forma de pagar as coisas, seus compromissos diários, mensais. Tudo isso aí se leva no tapa. Não cumpre seu dever. E o crente ele tem que lutar para cumprir o seu dever. E se tem um povo que o diabo trabalha em cima desse povo, é o crente que quer cumprir o seu dever. Porque o diabo quer trazer coisas que eu e você não damos conta de cumprir nosso dever. Ele quer só nos enrolar. Agora eu pensei de falar sobre outras coisas, mais espiritual, mas eu estou começando aqui nesse natural, porque eu preciso gastar esses primeiros 15 minutos dentro disso, né? Creio que já foi, né? Então, você pega uma mulher que cumpre o seu dever, um marido que cumpre o seu dever. O marido que não cumpre o dever, ele não traz o que ele ganha em casa.
Que ele pode ganhar pouco, mas se ele ganhar aquele pouco e trouxer o pouco que ele ganhou em casa, ele está cumprindo o dever dele. Você pode comer chuchu, abobrinha ou quiabo, que até é bom demais. Você acha ruim? Isso é bom demais. Pode comer isso, não tem problema algum. Mas cumpriu o seu dever. Você trouxe para casa. Agora, um marido que ganha e não traz o salário para casa, ele não cumpre o seu dever. A esposa que não faz aquilo que o marido traz para casa, já está na hora do almoço, o arroz está ali, o feijão está ali, a batata está ali, ou o macarrão está ali. O que você vai pregar hoje? E ele chega, ela não cumpriu o dever, não fez aquilo. Ô, querida, por que você não fez batata, só arroz e feijão, filho? Ah, se você quiser, vai fazer. Ela não é uma cumpridora do seu dever. Cumpriu o seu dever. É uma batatinha? Vai fazer. É um chuchu? É uma cabuchá? Vai fazer. É um ovo estalado? Batido? Até minhas meninas fazem isso lá em casa. E traz para mim, eu como. As meninas, essas coisinhas pequenas, arteira. Então, a questão está em a pessoa entender qual é o seu dever. Qual o dever de um diácono? De estar cumprindo seu papel na igreja, de estar nos dias de culto. Quando não pode estar um, vem outro. Tem dia que nós não temos um diácono nessa igreja. E tem muitos, mas tem dia que não tem um. Um tem que avisar o outro, eu não vou poder ir tal dia. Você vai porque não pode ficar sem. Tem que cumprir seu dever, cada um cumprir seu dever. O pastor, chega na hora do culto, o pastor não está para pregar. Não tem nada preparado. Tem que cumprir seu dever como pastor. O músico tem que cumprir seu dever como músico. Ele precisa cumprir seu dever. Isso tem que estar na pessoa. Irmãos, porque isso está dentro, você não fabrica. Quando você fabrica alguém, logo que ele sai da sua fábrica, ele faz tudo errado. Porque você fabricou ele dentro da sua fábrica. Logo, ele não vai fazer aquilo certo mais. Mas a pessoa precisa ver o que é seu dever e ir cumprir seu dever. Cantar o seu hino, adorar a Deus. É o dever cristão. Viver a vida abençoada na presença de Deus, ainda com muita luta, com muito problema, mas vivendo para Deus. Isso é cumprindo o dever. Amém? Amém, amém. Agora vamos começar na Bíblia? Vamos lá? Vamos começar lá no Gênesis para nós terminar aqui em Apocalipse logo. Vamos lá. Vamos passar por esses mesmos personagens quase de sempre. Mas o que você acha de Caim? Caim, homem mau. Mas o que ele estava fazendo por ser um homem mau? Cumprindo o dever dele, matando seu irmão. As pessoas cumprem o seu dever do lado negativo. Elas não temem, elas não respeitam pai e mãe, elas não respeitam vizinho, elas não respeitam parentes, elas não respeitam a sua fé. Eles querem fumar e beber cerveja dentro da sua casa. Você quer cumprir o dever cristão, mas tem algum desordeiro que vem para dentro do seu lar, para querer estragar o seu lar, trazer uma má influência, e você barrar ele na porta, e dizer: aqui não fume aqui em casa. Além de eu ser um cristão, não gosto dessa fumaça. É duas coisas. Sou cristão e não gosto dessa fumaça. Sou cristão e não gosto dessa cerveja. Sou cristão e não gosto da sua cachaça. Senão as pessoas vão me atrapalhar e cumprir o meu dever. Não. Eu vou cumprir o meu dever, você vai cumprir o seu dever. Caim cumpriu. É do lado negativo, matou o irmão. Não respeitou seu irmão, não teve amor por seu irmão, era irmão por parte de mãe, mas era irmão. Quantas pessoas aí são irmãos por parte de mãe, irmãos por parte de pai? Mas são irmãos, tem que respeitar um ao outro, tem que amar um ao outro, tem que cumprir o seu dever de mãe, de pai, de madrasta, de padrasto. Tem que cumprir seu dever.
Isso é dever que cada um tem que cumprir. Queira ou não, é seu dever. Se tivesse o hino aí, é meu dever, é seu dever, tem um hino bonito aí, né? Mas se as pessoas não percebem isso, elas nunca vão cumprir nada, não cumprem o seu papel. E tem que cumprir, você veio aqui para fazer algo. Você sabe que quem veio para fazer o bem, você pode forçá-lo a fazer o mal, você nunca verá ele com sucesso. Porque ele não fará o mal. Ele não terá sucesso segundo o que você pensa. Eu quero vê-lo fazendo o mal. Ele veio para fazer o bem. Tem gente que foi levantada para fazer o bem. E tem gente que foi levantada para fazer o mal. Eu li aqui. Se você crê na Bíblia, está aqui na Bíblia. Não foi Satanás que levantou Faraó, foi Deus que levantou o Faraó. Agora Deus precisava de um Faraó para fazer o povo amassar barro. Deus precisava. Até eu chegar nesse dia de hoje, dá vontade de dar um pulo. Mas Deus precisava de um homem como aquele. Outro homem não serviria, tinha que ser severo. Cumpridor da palavra, cumpridor da lei, cumpridor dos seus objetivos. Por ordem no seu país, ordem na sua nação. Amém? Um homem desse não é fácil você ter um homem desse. E achar gostoso. Esse daqui é um bom rei. É um bom rei. Não. Mas sempre vem os desordeiros. Agora, por que Faraó daquela forma? Você pergunta, por que leis rígidas? Porque existe um povo desobediente de leis. E quanto mais se desobedece a lei, mais eles têm que criar novas leis que possam trazer punições. Porque tem as pessoas desobedientes e rebeldes à lei. E por que Deus tem que levantar certos homens? Para cumprir seu papel. Aquele homem cumpriu seu papel. Ninguém vai falar mal de Faraó. Faraó é um homem mau. Ele cumpriu o papel dele. Ele tinha que fazer aquilo. Por quê? Porque ele tinha escravos dentro do país dele. E o que ele queria que os escravos lhe obedecessem. Ficassem sob suas ordens. E ele cumpriu o seu papel. Se um escravo não obedecesse, então tinha que pagar o preço. Mas no mesmo reinado, Deus levanta homens também para cumprir seu papel, para cumprir o papel de Deus. Se o diabo tem quem cumpre seu papel, Deus também tem quem cumpre seu papel. Mas do outro lado você vai ver que Deus precisa de homens na terra para cumprir seu papel, rebelando contra o próprio povo de Deus. E o povo de Deus não vai achar bom isso não. Não gosta disso. Você encontrou isso aqui para mim? Que o comunismo é uma arma na mão de Deus? Encontrou? Deixa direitinho para mim, porque quem gosta de comunismo? Eu não gosto, não. Você gosta? Eu não gosto. Mas sempre está cumprindo um papel. As pessoas cumprem seu papel. A igreja cumpre o seu papel de evangelizar, de pregar. Ela cumpre o seu papel. O pregador cumpre o seu papel de ensinar, estudar a palavra, buscar unção em Deus, para poder entregar isto para o povo, cumprindo o seu papel de pastor, de um bom ensinador, que possa pegar duas famílias quando estão em brigas, em rixas, e trazê-las do solidário, ser dócil. Duas famílias dóceis. Mas é difícil você encontrar isso. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem dar ouvido à correção. Elas acham que já tem. Uma mocinha nova, quando ela casa, ela está dependendo da ajuda da mãe, da ajuda talvez da sogra. Quando não tem ninguém, está dependendo até da ajuda de uma vizinha.
para alguma coisa. Na hora que vai nascer o primeiro bebê, ela não sabe, talvez ela não sabe colocar nem fralda na criança, ela vai depender de aprender, de dobrar a fralda para cumprir o seu dever de uma mãe que não deixa a sua criança toda molhada para ficar assada, para ficar doente. Então ela tem que cumprir seu dever de mãe, ela tem que saber de tudo isso. E ela tem que ser humilde para poder chegar ao ponto de aprender. E o rapazinho também ser humilde para aprender. Mas hoje eles já nascem uns sabichões. Não quer escutar ninguém. Eu sei, eu sei. E com isto eles sabem para onde vão também. Só dão trabalho. Porque não podem parar para ouvir ninguém. E é muito bom a gente parar para ouvir a experiência da mamãe, da vovó, do papai, do vovô. Parar e ouvir a experiência. Eles têm o que contar, eles têm vida vivida, eles têm sofrimento, eles tiveram têm uma longa história para contar, que com a longa história deles, contando para nós, nós obteremos suas histórias e não deixamos aquela história se repetir conosco. Paulo veio e falou para a igreja em Corinto que o que aconteceu com Israel é para nós tomarmos também para o nosso aprendizado, para que não aconteça conosco o mesmo que aconteceu com eles. Mas tem que voltar lá. As mulheres do tempo de Pedro falou, vocês olhem, aprendam com Sara, da qual sois filhas, fazendo bem. Quer dizer, você tem que procurar uma mulher lá de trás, uma Sara. Mas quem foi que indicou Sara? Foi Pedro. E logo você vai ver quem que está indicando as outras pessoas. Quem vai te indicar uma Jezabel para você copiar, como pintar os seus olhos, os cílios, como pintar seus lábios. Você vai consultar uma Jezabel, você não vai consultar uma Sara. Sara não fez isso, mas Jezabel cumpriu também o seu papel. Ela cumpriu o seu papel de uma boa esposa do rei Acabe, ao ponto de Acabe dizer, eu tenho vontade de ter a vinha de Nabote, mas Nabote não quer me vender a vinha. Ela só ouviu aquilo, foi lá e mandou matar Nabote. E disse, rei, a vinha é sua. Que esposa o Acabe tinha? O que ele desejava, ela dava. Não importava que assassinava os outros. Uma mulher sem coração para os outros, mas com o coração todinho voltado para o seu marido. Se aprendesse as boas coisas num coração desse, as boas coisas, porque as más se aprendem. Por que não aprende as boas coisas? Um coração voltado para o marido. Queria cumprir o seu papel de esposa e fez até o errado. Então Caim teve que cumprir seu papel, não adianta falar mal de Caim, ele cumpriu o papel dele. Cada um de nós vamos cumprir nosso papel. Saul falou mal, Saul mandou matar os médios no seu reino, nos seus dias. Mas quando chegou lá no final, que Deus não lhe respondia, que Deus não falava através do profeta, porque o profeta tinha morrido, Deus não falava por sonho com ele mais, Deus não falava em visão. Aonde foi Saul? Foi procurar uma pitonisa, uma médium, em Endor. E se disfarçou, ele se disfarçou. Ele era rei, todo mundo conhecia, mas ele vestiu diferente, se disfarçou. Mas quando a pitonisa entrou em transe, perguntou para ele o que ele queria, logo ela soube. Mas você é Saul. Ela soube. Ela entrou no outro mundo. E ela viu que aquele homem que a estava consultando era o próprio homem que tinha mandado matar os médios em seu país. E agora dependendo de um. Porque depois que você cai da graça, depois que você não cumpre a palavra de Deus, depois que você não cumpre o seu papel cristão, você vai voltar para uma feiticeira, para uma médium. Foi isto que Saul fez.
era um bom homem, escolhido pelo povo, um grande rei, um belo rei, e cumpriu seu papel de rei, maravilhoso rei. Mas Deus havia deixado Saul, e Saul não percebeu. A Bíblia diz que ele foi ao Urim, o Urim não respondeu, ao Tumim, o Tumim não respondeu. Eram as pedras que eram colocadas no peitoral do sacerdote, e depois colocado ali no templo, e era consultado nesse ponto de chegar por perto e fazer uma oração e perguntar alguma coisa, e aquelas duas pedras que representam o Novo e o Antigo Testamento, elas então manifestavam luzes. E Saul perguntou, o Urim e o Tumim não responderam para ele. Ele diz: voltei a consultar o profeta, mas o profeta morreu faz 3 anos. Fazia 3 anos que Samuel tinha morrido. Então o que ele fez? Ele tinha mandado matar os médios, agora ele foi, disfarçou-se, tirou as vestimentas reais, colocou uma vestimenta simples e chegou lá em Endor. Conversou com a médica e diz: me faça subir a Samuel. Ele sabia, ele precisava de profeta. Quando o profeta estava na terra vivo, ele não deu bola para aquilo, não importou com aquilo, não importou com o profeta. Quando o profeta está no meio do povo, eles não importam com ele. Depois que morre, é que eles estão à procura do profeta. E se não tem um profeta, eles estão crendo até que o William Branham vai ressuscitar, seus espíritas da mensagem. São os Saúls que existem hoje, porque Deus já os desamparou. Deus guardou silêncio para ele, para com ele. E quando Deus guarda silêncio comigo e com você, você procura qualquer coisa e acha que está bom. Ele foi na médio e a médio fez subir Samuel. Fazia 3 anos que o homem tinha morrido. E olha que fez subir a Samuel. Os pentecostais dizem que é Satanás. Vocês têm que aprender a ler a Bíblia, pentecostais. Está escrito lá Samuel. Como é que você fala que é Satanás? Naquele tempo estavam debaixo de sangue de touros, de bodes, de novilhos, aquilo ali de cordeiros, e fazia voltar. Mas agora está sob o sangue de Jesus Cristo. Não volta mais não. Agora acabou, filho. Mas naquele tempo voltava sim. Voltava tanto que a Bíblia diz: não consulteis os mortos. Se diz para não consultar, porque se consultar vem. Porque a Bíblia diz: não adulterarás. Porque tem jeito de adulterar. Por que diz para não consultar os mortos? Porque se consulta ele aparece. Agora, foi o que aconteceu. Saul consultou e Samuel fazia 3 anos que tinha morrido. Apareceu lá no centro espírita, em Endor. Irmãos, mexer com essas coisas da Bíblia não é fácil. E aí a mulher diz: eu vejo como deuses subindo da terra. Saul diz: descreva a sua aparência. Ele vem com um manto assim, aí diz: é Samuel, é ele mesmo. Ele sabia que era. Samuel chegou e falou para Saul: por que você vai me chamar, sendo que Deus não te ouve mais? Olha, presta atenção, é o que está na Bíblia. Deus não te ouve mais, Deus não te respondeu pelo Urim, pelo Tumim. O que você fica me chamando? Em outras palavras, me deixa em paz. Mas pelo que você fez, Saul, amanhã você e seus filhos estarão comigo. Agora, Samuel era um profeta, morreu e estava no paraíso. E Saul e o seu filho Jonatas morreu no outro dia que Samuel tinha profetizado. Oh, irmãos, o homem já tinha ido embora, voltou e ainda profetizou. O profeta diz: quando você sai daqui, você ainda continua sendo o mesmo. Você morre pastor, é pastor. Morre profeta, é profeta. Agora ninguém vai vir profetizar mais. Não espero o William Branham vir profetizar, porque não tem isso na Bíblia mais. Depois que Jesus morreu, e o seu sangue agora não apenas cobre o pecado, mas desintegra com o pecado, e não deixa nenhum lugar
para o diabo entrar. Quando você vir que alguém diz, é o fulano de tal, é mentira. Não é o fulano de tal, é a voz, apenas falsificada pelo Satanás. Satanás falsifica no médio a voz daquela pessoa. E fala igual a pessoa, que a pessoa, olha ele mesmo, olha a voz dele. É a voz, mas no médio. Naquele tempo de Saul, não era a voz, era a pessoa mesmo que veio. Era Samuel mesmo que veio. É a Bíblia que diz assim. E no outro dia, meus irmãos, deu a batalha, Saul morreu e Jonatas morreu. Cumpriu a profecia do profeta Samuel depois de morto. Meu Deus do céu. Cumprindo o seu papel. Agora você não tem que esperar mais nada nisso. Eu não espero mais alguém que morreu, nem no profeta, que é dos melhores, que já morreu nessa terra, nesse século. Chama-se William Marion Branham. Homem que viveu integramente pelo Evangelho, pela palavra, homem que não se deu a riqueza, podia ter sido um milionário, pegou o que entrava e dava tudo para as missões. Homem que ajudou a construir seminário para não ficar com o dinheiro na mão dele. Ajudou a construir seminário que ele pregava contra. Mas ele ajudou a construir seminários. Você sabe o que é? Sempre você tem que cumprir seu dever. Caim cumpriu. Eu tenho aqui uma lista pequena, mas eu queria passar logo por isso aqui. Caim cumpriu matando seu irmão. Você sabe que é tão maligno essa coisa, irmão? Mas se você olhar do outro lado, se Caim não mata o seu irmão, não tinha os tipos na Bíblia que o próprio profeta pregou. Caim matou seu irmão era Abel. Abel, diz o profeta, aponta para o homem natural. Você pode brigar o quanto você quiser com isso aí. Irmão Branham mostra que Abel tanto era natural como espiritual. Ele mostra os dois lados. Mas você vai ter que notar que irmão Branham estava tratando do físico. E aquilo ali ele diz que ele era o homem natural. Caim representa o homem natural. E Abel, me perdoe, Abel representa o homem natural. E Sete representa o homem espiritual. Tinha que morrer o natural para vir o espiritual. Por isso tem que morrer o natural. Hoje, eu como humano, essa natureza mundana, essa alma pecadora, a alma que pecar, essa morrerá, tem que morrer para nascer a alma de Cristo, que é esta alma cétupla. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Aí o Espírito Santo me sela e a pedra de coroa desce como adoção sobre a minha vida. Aleluia. Mas eu tenho que falar sobre todos eles. Cã, que é o cão, filho de Noé, teve que cumprir seu papel. Ele cumpriu seu papel. Ele viu o pai dele nu. Olha, o pior que existe, agora eu quero te mostrar isso, que é dos piores, porque Deus chegou a amaldiçoar. É ver a nudez do irmão. Irmão, ver a nudez do irmão não é ver ele sem camisa, sem calça. Não. Ver a nudez do irmão é você ficar sabendo da sujeira que ele fez. E depois, ao invés de você virar as costas, pegar um pano e cobrir a sujeira, você propaga a sujeira. Isso é papel de cão. Ele cumpriu o papel dele. Como que propaga a sujeira de um irmão, o adultério de um irmão, de uma irmã, o roubo um do outro. Sem e Jafé foram de costas viradas para a nudez do pai, porque o pai tinha saído do dilúvio, plantou uma vinha, e a primeira coisa que ele fez foi beber, fazer vinho e beber até tirar a roupa, até ficar nu. E Deus amaldiçoou, como não podia amaldiçoar Cão, porque a Bíblia diz que Cão era filho de Noé, e Noé tinha uma geração justa. Deus não podia amaldiçoar Cão. Deus diz na hora assim: maldito seja Canaã. Irmãos, aquilo passou
do cão para o filho do cão. Vocês estão entendendo? Vamos falar a palavra talvez não muito pesada, cã, que é a mesma coisa que cão. Cã, tem essas traduções da Bíblia. O cã produziu Canaã. E maldito seja Canaã. E você sabe o que aconteceu com Canaã? De Canaã vieram os gigantes, que Davi derrubou um deles. De Canaã vieram os gigantes, que estavam na terra, que estavam dentro da mensagem. E naquele dia, dentro da mensagem, dizendo, isso é nosso, ninguém vai nos tomar, nós somos os primeiros, porque nós viemos na primeira e segunda etapa, somos os primeiros, nós somos os pioneiros do Brasil. E eram os canaanitas, que estavam ali dentro, não era ainda a raça original, não era a original. A original ia entrar. Deus tinha prometido aquela terra onde os cananeus estavam habitando, que veio exatamente de Cã, amaldiçoado por Deus, por ver a nudez do pai. Então o Canaã amaldiçoado gerou os gigantes entraram, os Anáquios entraram naquela terra, Jebuseus, Perizeus, Girgazeus e assim por diante, tudo cheio de eus. Aí Deus falou, agora eu vou tirar todos esses eus daí, eu vou colocar o meu. Aí Deus tirou todos os eus de lá, tinha 7 eus lá. Aí Deus tirou aquilo para colocar o dele, que era um eu também, um judeu, um eu também lá. Eu vou tirar os eus gigantes e vou colocar o eu, o meu eu aí dentro, para poder fazer um plantio certo nessa terra. Amém. Bom, meu tempo esgota e eu queria entrar em tanta coisa para te ajudar aqui, mas Deus levantou Judas. Vocês viram qual a questão do Judas aqui? Olha para vocês verem. Faraó, você já sabe, foi levantado por Deus. Capítulo 9, verso 17 de Mateus. Mas aqui em Atos, capítulo 1, no versículo 16 e 17. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Agora, ele tinha que cumprir seu papel de Judas, de traidor. Ele teve sorte no ministério. Ele teve sorte de ser um pastor no ministério de Jesus. Muitas vezes hoje, os Judas de hoje têm sorte de ser pastor, evangelista, apóstolos, mestres, na mensagem do William Branham. Alcanço sorte disso. Agora Judas também alcançou, mas o que diz aqui? Depois, nós temos, quando ele cumpriu o seu papel, o verso 25 diz assim, do capítulo 1 de Atos. Para que tome parte, 24 e 25, e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Ele foi para o lugar dele, Judas se perdeu. Não, se perdeu, foi para o lugar dele. A perdição de Judas era ir para o lugar dele, ele tinha que voltar para o lugar dele. Jesus voltou para o lugar dele, vim do Pai e volto para o Pai, vim de Deus e volto para Deus. Judas veio também de Satanás e voltou para Satanás. Se a natureza ruim das pessoas, como Judas foi um pregador, expulsava demônios, fazia um bom trabalho, mas não tinha revelação do que era Cristo. Pedro, você não tem muito argumento de Pedro. Você já notou na Bíblia que não tem muita coisa contra Judas? Antes de Judas manifestar, não tinha muita coisa contra ele, tinha contra Pedro. É Pedro falando, tu és o Cristo, bem-aventurado, ele já inchava. Era Pedro dizendo, mas o senhor vai para Jerusalém, mas eles não vão te matar, isso não vai acontecer com você, com o senhor não, para trás de mim, Satanás. Pedro sempre entrava em problema.
Agora o Judas não. O dia que ele entrou em problema foi o dia que ele viu aquela mulher quebrando um vaso de alabastro, um unguento muito caro, derramou sobre Jesus e Jesus ficou quietinho, deixando a mulher ungí-lo. A mulher estava ungindo ele para a morte. E alguém diz assim, para que esse desperdício? Já pensou bem alguém derramando orações, derramando vida, derramando consagração em cima do Senhor Jesus Cristo e alguém chegar e dizer, para que esse desperdício? Muitas pessoas dizem, você moça, moço, está desperdiçando sua vida, jovem, servindo a Jesus. Já pensou bem se isso é desperdício? Senhor Judas, é os Judas que falam isso para vocês. São Judas. Você está aproveitando sua vida, aproveitando sua mocidade, entregar sua mocidade nas mãos de Deus. Amém? E ali estava Judas. O que ele está fazendo? Cumprindo seu papel. Deixa eu terminar logo com o Hitler, porque tem que chegar aqui no Hitler. O que você acha do Hitler? Matou milhões de judeus. Um homem assassino. Um homem malvado. Mas ele estava cumprindo seu papel. Ele estava cumprindo a sexta trombeta, soando no dia dele. E ele sendo exatamente um daqueles 4 anjos daquela trombeta. E ele estava fazendo o seu papel, matando os judeus, cumprindo o seu papel. Antes disso daí, no ano 70, o Tito, general romano, diz, mas que homem malvado, entrou em Jerusalém, fechou as portas, matou o povo judeu, que até correu sangue como enxurrada dentro de Jerusalém. O próprio povo de Jerusalém, os judeus, comia os filhos deles mesmos, reuniam uma família e diziam, vamos comer o nosso filho hoje de fome. E amanhã vocês comem o meu. De fome. E Tito, o general romano, estava cumprindo seu papel. Mal, sim, mas estava cumprindo seu papel. Que papel? Foi que os judeus disseram, caia o sangue deles sobre nós e sobre nossos filhos. Sobre nós foi no tempo de Tito, sobre nossos filhos foi no tempo de Hitler. O sangue caiu, eles pediram o sangue de Cristo, caiu sobre eles. E muitos hoje que não sabem o porquê do Cordeiro sair do trono, terão que saber que o sangue de Cristo cairá sobre eles na grande tribulação, em juízo, como caiu sobre os judeus por 2000 anos. Os judeus ficaram 2000 anos sem intercessão. Alguém diz assim, não sei, como que a gente vive sem intercessão? Os judeus ficaram 2000 anos sem intercessão. 2000 anos. Eles rejeitaram a intercessão do Calvário e eles não tiveram intercessão até agora. Quando Hitler chegou fazendo aquele papelão e ajuntando os demais anjos, Mussolini, Hitler, Stalin e Eichmann, 4 anjos, para cumprir seu papel, seus papéis, escravizando, matando, queimando, cremando judeus, destruindo famílias inteiras, acabando com tudo. Um homem que tinha ódio dos judeus. Ele estava cumprindo o seu papel. Está na Bíblia, está em Apocalipse 9. Está cumprindo o seu papel. Não adianta. Ah, mas ele é maligno. Sim, mas cumprindo o seu papel da Bíblia. Deus sempre precisa de alguém. A besta vai vir para cumprir seu papel. A besta unirá as igrejas. E quem não unir com ela, a besta vai matar. E esse agora vai ser o papel mais esquisito que ela vai fazer. Porque ela está matando espiritualmente hoje através da sua doutrina, mas ela vai voltar a matar principalmente os judeus, porque a besta vai matar 144 mil judeus, completando o número dos servos, dos conservos, que deveriam ser mortos como eles foram no tempo de Hitler. Vai ter que levantar outro homem ainda para matar 144 mil judeus. E desta feita, nós temos estabelecido até o número das pessoas que vão morrer. 12 mil de cada tribo. Quando nem os judeus sabem, depois das guerras, nem os judeus sabem mais de que tribo eles são. Mas o Deus que não esquece de nada, Ele sabe de tudo isso. E 12 mil de cada tribo pagarão um preço na grande tribulação. Deus tirará o seu povo. Primeiro Deus vai tirar o seu povo da terra. Amém? Então a gente sabe que a coisa está aproximando.
E esses homens estão cumprindo o papel da Bíblia. Eles estão cumprindo. A besta vai cumprir um papel bíblico. Ela vai cumprir porque ela é do lado de Satanás. A besta é do lado de Satanás. O anticristo, que começou com a obra, um dito, obra dos nicolaítas, falso profeta, no ano 325, falso profeta está vindo até agora, logo então entra a besta. A besta é porque é um poder. Besta não é um animal, não. É um homem com poder. Poder para fechar a boca dos outros, poder para fechar igrejas. É a besta que está chegando, que não fica você pensando que essa marquinha que vem aí no código de barra 666, não. É religião. E aqui o irmão Brana mostra isso. Você deixou tudo clarinho aqui, meu irmão? Para mim só ver esse pontinho aqui do comunismo. Sim, 164 no comunismo aqui, onde o irmão Brana mostra 164 do primeiro selo. Por que surgiu o comunismo na Rússia? Adoeço por dentro ouvir tantos pregadores falando do comunismo e nem sabe o que estão falando. Nem sabe o que estão dizendo. Correto. Não há que temer ao comunismo, pois é um instrumento na mão de Deus para trazer vingança sobre a terra pelo sangue dos santos. Vocês estão vendo o que é? Você não tem que temer o comunismo, teme a Roma. Não é o comunismo. O poder não está com os comunistas. O poder é religioso. A besta é um poder religioso. É um homem com poder para mandar parar uma guerra. É um homem com poder. Ele podia ter mandado Hitler parar de matar os judeus, mas não mandou. Porque Hitler tinha aquele poder de trás dele para fazer o que fez. E agora vai levantar ainda um homem que será a besta para matar os 144 mil judeus, para completar o número daqueles do quinto selo, que tem que completar o número dele, não foi completo, morreu milhões de judeus, ainda não morreu a quantia certa aí. Você já pensou? Mas Deus é quem deixa todas as coisas assim, para que os eleitos vejam estas riquezas. Ai de nós se não tivéssemos a mensagem do profeta. Se estamos vendo alguma coisa hoje, é porque temos a mensagem do profeta. Olha o que você vê. Isto que você vê é tremendo. O poder que está aí não é o comunismo que já entrou em várias nações, escravizou, matou, proibiu a mensagem da palavra, a Bíblia, em qualquer lugar. Esse poder está atuando no mundo desde o tempo de Cristo. Está atuando. Atuou também no Brasil, num tempo que a igreja mandava queimar as Bíblias. Hoje a igreja não manda queimar as Bíblias mais. Porque eu notei que os espíritos mudou, porque ele saiu dessas igrejas que mandavam queimar a Bíblia. Hoje eles mandam ler a Bíblia. Os católicos que não falavam aleluia, hoje eles criticavam o crente ao aleluia ali. Hoje eles não podem criticar porque tem o católico também dizendo aleluia. Então onde está o problema agora? Agora que é o maior perigo, está aí. Hoje eles não mandam queimar a Bíblia, hoje eles mandam queimar CD, quebrar CD, queimar CD. É o mesmo espírito da velha Roma. Está dentro dos pastores da mensagem. É o que está acontecendo. E eles têm que saber que isso é verdade. Eles têm que saber que o que Deus deu para o profeta é real. E quando eles lançam contra isso daqui, aquele mesmo espírito que saiu da mãe assassina, pegou as pessoas mais santas, como pegou os judeus, que era o povo mais santo, da cidade mais santa, que tinha a religião mais pura, matou a pessoa mais santa da forma mais cruel. Foi por isso que William Branham veio e pregou: eu os acuso por crucificar novamente o Senhor Jesus Cristo. Ele pregou, William Branham pregou nessa era. Agora, quem é que está crucificando a Jesus? Jesus é a palavra, Jesus é os selos revelados. Jesus é o cordeiro que saiu do trono e tornou leão. E eles estão crucificando, falando mal, porque eles têm o mesmo espírito que mandou queimar Bíblia e está mandando queimar CDs.
da mensagem de nossas pregações. Não porque somos bons também, nada disso. O problema é ele ser cego e tem que cumprir seu papel. E eu pensava que somente os outros iam cumprir papel. Eu nunca pensei que crente da mensagem cumpriria também um papel de mandar queimar CDs, quebrar CDs, não ouvir as nossas pregações. É o mesmo Espírito que mandou queimar a Bíblia há anos atrás. Hoje está mandando queimar CDs, porque ele sabe que não adianta mandar queimar a Bíblia e não adianta nem mandar queimar livro do profeta mais. Não adianta, porque a revelação está aqui. Depois que pregamos esta luz que Deus já mandou para nós neste mundo, graças a Deus por isso, por esta luz. Eles não suportam esta luz, e quando eles olham para ela, eles ficam cegos. E é por isso que aí eles cumprem o papel, dizendo: não escute o fulano de tal. Eles dizem para seus membros não nos ouvir, mas estão cumprindo o papel nesse tempo final. Papel inimigo de Deus. Que Deus nos ajude a cumprir o nosso papel como cristãos, que ame a todo mundo. Que mesmo morrendo, faça uma oração como fez Estevão: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa o povo da mensagem, da primeira e segunda etapa, que manda queimar e quebrar nossos CDs, e que fala para o seu povo não ouvir nossos CDs, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pastores, evangelistas, grandes mestres da mensagem, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estão cumprindo o seu papel, como Judas cumpriu o seu. Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem dado a todos nós. Obrigado por esta verdade. Ajuda-nos a cumprir nosso dever cristão. Isso é o que eu quero cumprir, meu dever cristão. Ver que os outros estão cumprindo o dever deles, maligno, e outros dever cristão. A gente quer cumprir, como pai de família, como pastor, como obreiro. Nós queremos cumprir nosso dever, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aceitar e crer somente em Jesus, que para me salvar morreu na cruz, e ao chamar-me para a eterna luz, estar pronto a responder. Estar pronto a responder. É meu dever. Ensinar a vida de retidão, levar consolo à alma em aflição, ler a palavra com meditação e orar ao anoitecer, orar ao anoitecer. É meu dever. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Alegrar e honrar a Deus, meu Senhor, que ao mundo deu seu Filho
em amor, temer e amar sempre a meu Salvador, assim no viver como no morrer. Amém. Bom, que cada um de nós venhamos cumprir o nosso dever. Se nós observamos o que Deus tem dado através da sua palavra para nós nesse dia, é uma coisa excelente. As mensagens é Deus dando, direcionando, para que pudéssemos aprender melhor e ver os acontecimentos. Está tudo normal na Terra. Você só tem que ser despertado para o que vai acontecer, o que está acontecendo, mas a coisa parece que está tudo normal. Parece que não vai haver perseguição, não parece? Parece que a coisa não vai ficar ruim, não. Pelo que parece que vai ficar bom, não é? Olha para vocês verem. Não vê muita desordem? Deixa que algo suceda, algo vai acontecer. Nós devemos estar preparados, porque quando a coisa fechar a porta, é hora de nós sairmos daqui, é hora do rapto. Agora, que jeito vou ser arrebatado? Nem eu sei, só sei que eu creio numa palavra que me arrebata. Eu creio nos 7 trovões, nos 7 selos que foram revelados, que me arrebata. Eu creio nisto que me dá uma fé de rápido. Não sei como vou sair da terra, você não sabe como vai sair, mas que sabemos que vamos sair, sabemos, porque assim diz o Senhor. É a sua palavra e Deus não falha. E a esposa de Cristo não passa pela tribulação. Quem vai passar pela tribulação são as pessoas que rejeitaram que o Cordeiro saiu do trono. Exatamente quem vai passar pela tribulação. Quem rejeitou, quem falou contra, e do lado dos pentecostais, quem rejeitou o batismo em nome de Jesus Cristo, rejeitou o profeta, vai tudo passar pela tribulação. Então você tem que notar que não são pouca gente que vai passar pela tribulação. É muita gente, porque estão tipificados em 8, como foi nos dias de Noé, mas os raptados estão tipificados em 1, como foi Enoque. Amém? Deus te abençoe. Alma angustiada pelo tentador, olha Jesus, teu Salvador. Diz-lhe que é grande tua fé e tua dor, Ele te dará proteção. Olha seus olhos de grande compaixão, olha suas mãos, acalma tua dor. Seus lábios sempre repetem assim: sou teu fiel protetor. Calvário, aonde Jesus, por ti e por mim, sua vida deu. Ele não te esquece, se clamas ao céu, vive confiando em seu amor. Olha
seus olhos de grande compaixão. Olha suas mãos, acalma tua dor. Seus lábios sempre repetem assim: sou teu fiel protetor. Olha a Cristo, olha ao Senhor, vive confiando em seu amor.